está aqui agora na companhia do professor de Direito, que pode esclarecer várias dúvidas para a gente, Siddhartha Legare. Muito obrigada pela sua participação aqui para esclarecer. Eu estou vendo aqui o nome dos 7 presos nessa operação hoje lá em Zurique. Tem o Rafael Esquivel, que é venezuelano, perdão. José Maria Marim, brasileiro. Tem inglês, tem nicaragüense, tem caimanês, uruguaio, costarriquenho. Essas pessoas estão na Suíça, foram presas lá, elas podem ser extraditadas? Como é que funciona isso agora? Irem diretamente para os Estados Unidos? Por que a justiça americana teria essa prerrogativa de pedir para que eles fossem para lá? Então, existe um tratado de extradição desde 97 entre a Suíça e os Estados Unidos. Esse tratado de extradição, ele segue um modelo em geral das extradições em geral, não tem nenhuma peculiaridade maior. Então, por exemplo, o crime de corrupção, ele é tanto tipificado, ele é tanto considerado crime na Suíça quanto nos Estados Unidos. Então, essa dupla tipicidade, ou seja, o fato de ser crime nos dois países, permite essa extradição. Agora, o fato deles não serem nem americanos nem suíços não faz a menor diferença, então? A princípio, o que acontece? O crime foi cometido também contra determinadas instituições financeiras norte-americanas. Tem um processo criminal contra essa transação econômica ocorrendo no distrito de Nova York. Então, tem os crimes sendo processados lá contra o próprio sistema financeiro norte-americano. Então, a acusação do processo penal que corre nos Estados Unidos se deve a justamente esse desvio, essa lavagem de dinheiro, que acaba sendo um crime transnacional, como você mesmo falou. Enfim, envolve diversas pessoas, mas também diversos países. Enfim, a principal acusação envolve justamente o evento da Copa das Américas, em 2006, 2010, onde teve realmente todo esse esquema de suborno, de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, enfim, especialmente com a Traffic, que é uma empresa transnacional que está presente tanto nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, com sede em São Paulo, então em todo o mundo. Então, justamente por isso essa atração da competência da justiça norte-americana. Agora, todos estavam reunidos num evento na Suíça, todos estavam em Zurique, e isso pode ter sido fundamental para o sucesso da operação nesse caso. Se eles estivessem espalhados pelo mundo, cada um teria que obedecer um acordo, um tratado específico daquele país onde eles teriam sido presos. Sem dúvida. O FBI foi muito inteligente ao montar esse processo, não só em um local específico, quando todos estavam reunidos, mas também num momento de extrema visibilidade da instituição, até porque estamos próximos a possível reeleição ou eleição de um novo presidente. Então, isso não só facilita, porque ao invés de ter vários acordos de extradição com cada país, também essa visibilidade dificulta uma fuga, etc. E no caso de estar na Suíça, o que é interessante também do tratado é que ele autoriza, inclusive, aqueles que quiserem responder o processo de imediato nos Estados Unidos a fazê-lo. Então, tem essa previsão dessa autorização, não precisaria responder na Suíça especificamente. Então, ele já poderia, se o acusado de livre e espontânea vontade quiser ir até lá, ele tem essa possibilidade permitida pelo tratado. Bom, a gente está vendo que 6 já contestaram esse pedido de extradição para as autoridades. Isso pode, então, ter aí alguma trava já logo de início para que eles sejam extraditados? Para ter essa trava, como você chamou, ou seja, alguns impedimentos que o tratado coloca à extradição, deveria, por exemplo, o crime não ser superior a 1 ano, que não é a pena, ou seja, ser penalizado com mais de 1 ano de reclusão, que não é o caso, é um crime de corrupção, um crime grave. Tem uma série de limitações, então é tipificado tanto na Suíça quanto nos Estados Unidos. Eu acho difícil encaixar em uma das hipóteses que vede a extradição nesse caso concreto. De qualquer forma, especula-se que o processo deva ocorrer por cerca de uns 2 meses na Suíça, seguindo o andamento das leis locais. Antes da extradição. Eu vou incluir agora a minha colega Sandra Coutinho nessa conversa. Sandra, você tem pergunta aí de Nova York?
Eu queria perguntar para o doutor Siddhartha, são 3 brasileiros envolvidos, né? O José Lázaro, o José Ávila e o José Maria Maria. Todos Josés, até coincidentemente. Se eles fossem presos no Brasil, eles não seriam extraditados pelos Estados Unidos, né? Porque o Brasil não extradita seus cidadãos, não é isso? Isso. A Constituição Brasileira de 1988, ela veda a extradição do nacional. Então, foi, por exemplo, uma questão até debatida no caso do Henrique Pisolato, por exemplo, que foi recentemente noticiada pela Globo News. Ou seja, lá não tem nenhuma vedação na Itália, por exemplo, a extradição do Pisolato para o Brasil, mesmo ele sendo nacional italiano. Se fosse ao contrário, a Itália pedindo a extradição do Pisolato, nós não poderíamos fazer, porque a extradição, pela Constituição Brasileira de 1988, é vedada essa extradição nacional. Ou seja, o brasileiro não pode ser extraditado se ele estiver no Brasil. Isso. A única exceção é do naturalizado, mas obviamente a hipótese não se aplica ao caso. Enfim, em casos de crime de tráfico de drogas, enfim, anterior à naturalização. Mas o brasileiro nato, enfim, nascido no Brasil, de filho de pai ou mãe brasileira, esse ele não pode ser extraditado para outro país. Agora, a gente viu o Marcelo Cosme trazendo a informação lá de Brasília, de políticos brasileiros que já entravam com pedido na Embaixada Americana para terem acesso ao processo, para as informações que foram levantadas pela FBI. Como é que funciona isso? O Brasil pode entrar também com um pedido, olha, diz respeito a gente quer ter essa informação? Isso é possível, é a chamada cooperação interjurisdicional internacional. E vai variar de país para país esses acordos de cooperação interjurisdicional. Então, é possível, sim, por exemplo, no Brasil, em regra, essa comunicação é feita pelas cortes superiores, enfim, pelo STJ, pelo STF, salvo em casos muito pontuais que se permitem esse auxílio direto, enfim, se for para a execução de um ato muito pontual, a Justiça Federal pode fazê-lo, mas é possível esse tipo de intercâmbio de informação, até para como um crime transnacional, é preciso uma ação transnacional também. Sandra, você tem outra pergunta aí, né? Na verdade, olha, eu vou te confessar que é uma pergunta que eu fiz e que eu não tive respondida na entrevista coletiva. Vou jogar batata quente para o doutor Siddhartha, que é o seguinte, o que acontece com os 4 indivíduos e as 2 empresas que já se declararam culpadas? Eu fiz essa pergunta e eles disseram assim, cada caso é um caso. Mas isso significa que eles vão ter algum tratamento especial, ou que isso significa que eles vão ter um processo mais rápido, eles vão... Não sei, eu queria entender um pouquinho melhor. E a gente está tão acostumado agora a falar de delação premiada, né, que a gente fica querendo entender se é como se fosse uma delação premiada, né? Eu acho que um pouco dessa dúvida, enfim, que é a de todos nós, em alguma medida, da responsabilização penal não só da pessoa física, enfim, os Josés, como a Heloísa bem falou, mas também a responsabilização dessa pessoa jurídica. A legislação norte-americana, ela tem uma legislação que inclusive virou alguns tratados internacionais de combate à corrupção, quando essa empresa, por exemplo, norte-americana, está cometendo atos de corrupção em outros territórios. É o chamado Foreign Corrupt Act. Ele permite essa responsabilização penal dessa pessoa jurídica também, inclusive adentrando, enfim, eventualmente no patrimônio dos sócios envolvido nesse esquema de corrupção. Então, essa é uma hipótese excepcional da legislação norte-americana, onde ela autoriza aplicar a lei americana em alguma medida até fora do próprio território nacional. Então, essa é uma hipótese muito interessante, controvertida e duvidosa realmente dentro dessa aplicação da lei no espaço para os próprios juristas, enfim, é algo recente e que gera bastante controvérsia. Pois é, a gente está tratando essas pessoas como acusados, né? São 7 pessoas presas agora em Zurique, mas se eles fossem para os Estados Unidos, eles estariam presos também ou eles poderiam responder em liberdade? Eles já são considerados réus realmente em um processo? O processo que corre no Distrito de Nova York, eles são réus. Então, eles estão respondendo ao processo criminal lá. Mas, para que ocorra a prisão, tem que se respeitar o devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Enfim, todos eles estão ainda na condição de acusados. Para que eles sejam presos, tem que ouvir também a defesa
desses que estão sendo acusados. A gente não pode condenar de imediato. Numa democracia, enfim, é claro que a gente tem que responsabilizar as pessoas pelos seus atos, mas tem que ter o cuidado também de, enfim, respeitar esses direitos fundamentais. Se eles fossem extraditados, eles estão detidos na Suíça. Num processo de extradição, eles iriam para um presídio? É essa que eu acho que fica a grande dúvida agora. Eu imagino que deva ter algum regime de prisão cautelar lá nos Estados Unidos, ou provisório, enfim, mas de penal, a norte-americana não é muito minha especialidade. Já estaria num campo de direito penal e direito criminal. Mas eu imagino que deva ter algum tipo de prisão provisória para evitar, enfim, a fuga, evitar que esses réus desapareçam, enfim. E deve ter igualmente, como tem na legislação brasileira, as hipóteses de caso em que tenha residência conhecida, enfim, se dê as condições para que ele possa responder o processo em liberdade, também tem as exceções, enfim, e as previsões para quando isso é possível. Eu imagino que seja análogo à legislação brasileira.